Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabela e essa é a nossa terceira aula da disciplina de Anatomia Humana do Ensino Remoto Emergencial. E hoje nós vamos falar sobre os acidentes ósseos e as articulações. Nessa aula, nós vamos identificar os principais acidentes ósseos e ligamentos do corpo humano, compreender os diferentes tipos de articulações, a sua constituição e função, e entender como são realizados os principais movimentos do corpo e o papel dos ossos e articulações em cada um desses movimentos. Os acidentes ósseos também são conhecidos como acidentes anatômicos, e eles são marcas ósseas deixadas por diferentes estruturas que estão em contato direto com os ossos. E eles são divididos em depressões e aberturas e processos, projeções e protuberâncias. As depressões e aberturas permitem a passagem de tecidos moles, como vasos sanguíneos, nervos, ligamentos e tendões. E os principais exemplos que a gente tem são as fissuras, os forames, as fossas, os sulcos e os meatos. Os processos, projeções ou protuberâncias ajudam a formar as articulações ou servem de pontos de fixação para tecido conjuntivo, como ligamentos e tendões. Essas estruturas são divididas em articulares, que são os côndilos, as cabeças e as faces, e as não articulares, que envolvem as cristas, os epicôndilos, as linhas, os trocânteres, os processos espinhosos, os tubérculos e as tuberosidades. Agora nós vamos ver os acidentes ósseos, começando pelo crânio. E como eles são muitos, para a nossa aula não ficar ali muito extensa, eu vou estar citando somente os principais. Então, todos os ossos possuem ali os seus acidentes, e nesse caso, o osso temporal merece um destaque por possuir alguns pontos de fixação importantes para algumas estruturas que a gente vai conhecer, como, por exemplo, o processo mastoide e o processo estiloide, e também o côndilo occipital, que vai estar articulando ali com a vértebra atlas, formando a articulação atlanto-occipital. Nós temos também o meato acústico externo e alguns forames, como o estilomastoide, o forame jugular e o forame magno, que é um dos principais. E através dele, o bulbo, que é a porção mais inferior do encéfalo, vai estar se unindo ali à medula espinal. Em relação à coluna vertebral, as vértebras são separadas pelos discos intervertebrais e apresentam diversas partes articulares, como as faces e as fóveas, e possui também alguns processos, como o processo espinhoso, que aponta ali para a parte posterior, além dos processos transversos que apontam para as laterais. E as vértebras também possuem o forame vertebral, onde vai alojar ali a medula espinal. Na caixa torácica, nós temos as costelas e o osso externo, que é dividido em manúbrio, corpo e processo xifoide. E ele apresenta a incisura jugular, onde vai estar passando ali por cima o ligamento interclavicular, e a incisura clavicular, que é onde vai estar se articulando diretamente com a clavícula. As costelas apresentam corpo, cabeça, colo, tubérculo e algumas faces articulares. O símbolo do membro superior é composto pelas duas clavículas e pelas duas escápulas, e nas clavículas nós temos ali a extremidade external, que se articula ali com o externo, então ele é a parte medial, e a extremidade acromial, que vai ter a face articular acromial, que vai se articular com o acrômio da escápula, e por isso ela é a parte lateral. E apresenta também o tubérculo conoide, que serve ali para fixação de algumas estruturas também. A escápula apresenta ali na sua parte posterior uma estrutura bem proeminente, conhecida como espinha da escápula. E lá na sua parte mais externa, nós temos o acrômio. Logo acima da espinha da escápula, nós temos a fossa supraespinal e abaixo dela a fossa infraespinal. E a fossa subescapular é localizada na sua parte anterior. Na escápula é possível ver também o processo coracoide, que é essa projeção aí na parte anterior do osso, e a cavidade glenoidal ou cavidade glenoide, onde vai estar articulando a cabeça do húmero. Em relação ao membro superior,
O osso húmero possui ali na sua parte mais proximal duas protuberâncias chamadas de tubérculos, sendo denominados tubérculo maior e tubérculo menor. E entre eles vai estar passando ali o sulco intertubercular, que aloja o tendão do músculo bíceps braquial. Na parte mais distal do húmero, nós temos ali algumas estruturas que se articulam com o rádio e com a una. E essas estruturas são a tróclea e o capítulo, que formam o côndilo do húmero. E nas laterais nós temos os epicôndilos. Acima do capítulo nós temos a fossa radial, que no movimento de flexão abriga a cabeça do rádio. Da mesma forma que em cima da tróclea eu tenho a fossa coronoidea, que nesse movimento também de flexão vai estar abrigando o processo coronoide da una. Em uma vista posterior, o osso húmero apresenta ali também a fossa do olecrano, que vai estar abrigando o olecrano da una, que é essa parte mais proeminente da região proximal dela. E na região mais distal, nós temos os processos estiloides. Então, eu tenho o processo estiloide do rádio, que é lateral, e o processo estiloide da ulna, que é medial. Lembrando sempre da posição anatômica. O símbolo do membro inferior é composto pelos dois ossos do quadril, ou ossos ilíacos. E eles são divididos em íleo, isquio e pubis. No ilho, nós temos a tuberosidade ilíaca, a crista ilíaca, as espinhas ilíacas, que são a espinha ilíaca antero-superior, a espinha ilíaca antero-inferior, a espinha ilíaca póstero-superior e a espinha ilíaca póstero-inferior. E ele apresenta também a incisura esquiática maior, a incisura esquiática menor, a espinha esquiática, o túber esquiático e o forame obturado. Em relação ao membro inferior, começando ali pelo fêmur, ele também possui duas protuberâncias na sua parte superior, que são denominadas em trocânter maior e trocânter menor. Numa vista anterior, nós temos a linha intertrocantérica, que vai de um trocânter a outro, e em uma vista posterior, o que liga ali um trocânter a outro é a crista intertrocantérica. E ainda nessa parte superior, o fêmur também apresenta a cabeça e o colo. Na sua parte mais distal, o fêmur possui ali os seus côndilos e os epicôndilos, sendo a nomenclatura em côndilo medial ou epicôndilo medial aqueles que estão ao lado ali da tíbia, que é o osso medial da perna, enquanto o côndilo lateral e o epicôndilo lateral estão ali do mesmo lado da fíbula, que é o osso lateral da perna. E entre esses côndilos nós temos a fossa intercondilar. A tíbia, na sua parte proximal, também possui ali os seus côndilos e os seus epicôndilos em forma de eminência intercondilar. E na parte distal nós temos os maléolos. Então, o maléolo da tíbia é o maléolo medial e o maléolo da fíbula é o maléolo lateral. Agora nós vamos falar um pouquinho das articulações, que são classificadas estruturalmente com base nas características anatômicas e funcionalmente de acordo com o tipo de movimento que possibilitam. Então, na classificação estrutural, nós temos as articulações fibrosas, cartilagíneas e sinoviais, sendo que nas fibrosas, o contato entre um osso com o outro é feito através de tecido conjuntivo denso não modelado, e ele não apresenta ali nenhum tipo de cavidade articular. Então, os ossos são bem próximos. Nas articulações cartilagíneas, o contato com os ossos ali é feito por meio de cartilagens e também não há cavidade articular. Agora, já as articulações sinoviais, elas apresentam ali a cavidade articular e o contato entre os ossos é mantido por uma cápsula articular e também por auxílio de alguns ligamentos. Em relação à classificação funcional, que é o tipo de movimento que essa articulação realiza, nós temos as sinartroses, que são de tipo de articulação totalmente imóvel, as anfiartroses, que são discretamente móveis, e as diartroses, que são livremente móveis. As articulações fibrosas, como nós já falamos, elas não apresentam cavidade articular
e os ossos são mantidos bem próximos por tecido conjuntivo denso não modelado. E ela é uma articulação imóvel ou pouco móvel, então ela pode se enquadrar tanto em uma sinartrose como em uma anfiartrose. E a sua principal função dentro do esqueleto é a absorção de impactos e choques mecânicos. E aqui representando um dos principais exemplos que nós temos de articulação fibrosa, que são as suturas do crânio, que eu já vou mostrar logo a seguir. Então essas suturas, elas estão localizadas ali na interseção de cada osso, sendo a sutura coronal a que une o osso frontal aos ossos parietais, a sutura sagital que une ali os dois ossos parietais e a sutura lambidoide que une o osso occipital aos ossos parietais. E nós temos também a sutura escamosa, que vai estar acompanhando ali todas as bordas do osso temporal. E o crânio traz ali também diversas outras suturas e que a sua nomenclatura vai fazer referência aos ossos que ela está ligando. E uma curiosidade é que nos indivíduos mais velhos, essas suturas elas são do tipo sinartroses, então elas são totalmente imóveis. Mas no caso de recém-nascido, lactente e criança, esses ossos são discretamente móveis, se enquadrando em anfiartrose. A sindesmose é um tipo de articulação fibrosa na qual existe uma distância maior entre as faces articulares e ela apresenta mais tecido conjuntivo denso não modelado do que em uma sutura. Então, como exemplo, nós temos aí o ligamento tibio-fibular anterior e a membrana interóssea, que está presente somente na perna ali entre a tíbia e a fíbula e no antebraço entre o rádio e a una. E nós temos também a gonfose, que é uma articulação encontrada somente no dente alvéolo e ela provém ali do ligamento periodontal. Então, a sindesmose, em relação ao grau de movimento, no caso da gonfose, ela é do tipo sinartrose, ela é totalmente imóvel. E no caso da membrana interóssea, por exemplo, ela é do tipo anfiartrose, porque permite ali um discreto movimento. As articulações cartilagíneas, elas também não apresentam cavidade articular e elas possibilitam pouco ou nenhum movimento. E elas são divididas em sincondroses e sínfises, sendo que na sincondrose o material conectivo é a cartilagem hialina, então ela é uma articulação do tipo sinartrose, ou seja, uma articulação imóvel. E no caso das sínfises, o material conectivo é um disco largo e plano de fibrocartilagem, e é do tipo anfiartrose, então permite ali um pequeno grau de movimento. E como exemplo, nós temos os discos intervertebrais e a sínfise púbica. E agora a última classificação, que são as articulações sinoviais, que apresentam uma cavidade articular, e do ponto de vista funcional, elas são classificadas como livremente móveis. Então, toda articulação sinovial, ela é do tipo diartrose. E essas articulações, elas apresentam algumas características específicas, como, por exemplo, a presença da cartilagem hialina na superfície articular ali dos ossos. Outra característica importantíssima das articulações sinoviais é a presença da cápsula articular, que é dividida em membrana fibrosa e membrana sinovial. A membrana fibrosa é a mais externa e ela vem acompanhando ali todo o periósteo do osso. E a membrana sinovial é a mais interna e responsável por produzir o líquido sinovial, que também é uma das características importantes desse tipo de articulação, porque é ele que vai lubrificar toda essa articulação e funcionar também como um amortecedor de impactos. E esse tipo de articulação apresenta também alguns ligamentos acessórios, discos articulares e outras estruturas como as bolsas e bainhas sinoviais. As articulações sinoviais também podem ser classificadas de acordo com o tipo de movimento que ela realiza. Então temos, por exemplo, o deslizamento, que é um tipo de movimento que ocorre principalmente entre os ossos do carpo e do tarso, os movimentos angulares, que são de flexão, extensão, flexão lateral, hiperextensão, abdução, adução e circundução, os movimentos de rotação e alguns movimentos especiais, como elevação, depressão, protração, retração, inversão, eversão, dorsiflexão, flexão plantar, supinação,
pronação e oposição. E ainda falando sobre os tipos de articulações sinoviais, nós temos as planas, que permitem movimentos para frente, para trás e para os lados nas biaxiais e rotação nas triaxiais. Então, quando eu falo em biaxial ou triaxial, eu estou falando dos movimentos através dos eixos. Relembrando que nós temos essa matéria lá na nossa aula 1. Então, biaxial porque permite movimento em 2 eixos e triaxial porque permite movimento em 3 eixos diferentes. E como exemplo desse tipo de articulação, nós temos a articulação entre o osso navicular e os cuneiformes intermédio e lateral no tarso do pé. As articulações do tipo gínglimo permitem movimentos de flexão e extensão, e o exemplo clássico que a gente tem é na articulação do cotovelo, entre a tróclea do húmero e a incisura troclear da una. Nós temos também as articulações trocoides, que permitem movimentos de rotação, como, por exemplo, entre a cabeça do rádio e a incisura radial da una. E as articulações elipsoides permitem movimentos de flexão e extensão, e adução e abdução. E como exemplo, nós temos a articulação entre o rádio e os ossos escafoide e semilunar do carpo. E para finalizar, nós temos também as articulações sinoviais do tipo celares e as do tipo esferoides, sendo que as celares permitem movimentos também de flexão, extensão e adução e abdução, como por exemplo entre o osso trapezoide do carpo e o osso metacarpo do polegar, e as esferoides, que permitem movimentos de flexão, extensão, abdução e adução e também de rotação. E como exemplo, nós temos a articulação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo do osso do quadril. E agora nós vamos falar sobre os ligamentos, que são constituídos por fibras colágenas dispostas paralelamente ou intimamente entrelaçadas umas às outras, e possuem a função de unir 2 ou mais ossos, estabilizando e protegendo as articulações do corpo, de modo a evitar o deslocamento dos ossos. Então, quando esse osso desloca através de um movimento ali que essa articulação não permite, pode estar ocorrendo a ruptura de alguns ligamentos. E uma coisa super importante aqui é a diferença entre ligamentos e tendões, sendo que os ligamentos conectam osso a osso e os tendões conectam músculo a osso. E agora nós vamos conhecer a nomenclatura de alguns desses ligamentos, começando pela articulação temporomandibular, também conhecida como ATM, onde nós temos ali o ligamento estilomandibular, que liga a mandíbula ao processo estiloide do osso temporal, que nós vimos lá no comecinho da aula, um ligamento lateral e a cápsula articular, já que ela é uma articulação do tipo de artrose, que permite ali uma mobilidade maior dessa mandíbula. Em uma vista medial, eu consigo ver também, além do ligamento estilomandibular, o ligamento esfenomandibular, que vai estar ligando a mandíbula ao osso esfenoide. A articulação externo-clavicular une o osso externo às clavículas. E aqui temos também as articulações externo-costais, que ligam as costelas. Então, lá em cima, bem rente à incisura jugular do manúbrio do osso externo, nós temos o ligamento interclavicular, que vai estar unindo ali uma clavícula à outra. O ligamento externo-clavicular vai estar ligando o externo à clavícula e o externo-costal liga o externo às costelas. E nós temos também o ligamento costoclavicular, que vai estar ligando a costela à clavícula. Na articulação do ombro, nós temos o ligamento acromioclavicular, que vai estar ligando o acrômio da escápula à clavícula, o ligamento coracoacromial, que vai estar ligando o processo coracoide ao acrômio da escápula, o ligamento coraco-humeral, que vai estar ligando o processo coracoide da escápula ao osso húmero, o ligamento gleno-humeral, que vai estar ligando o húmero à cavidade glenoide da escápula, o ligamento coracoclavicular é dividido em ligamento conoide e ligamento trapezoide. E todos eles estão unindo o processo coracoide da escápula à clavícula. E também o ligamento transverso superior da escápula,
que vai estar localizado bem acima ali da incisura da escápula. Lembrando que toda essa articulação fica envolvida ali por uma cápsula articular contendo líquido sinovial para estar lubrificando ali, fornecendo os nutrientes necessários a essa articulação. Na articulação do cotovelo, nós temos o ligamento colateral radial, o ligamento colateral ulnar e também o ligamento anular do rádio. E próximo a essa articulação se localizam ali alguns tendões também, como por exemplo o tendão do músculo bíceps braquial. E só relembrando que entre o rádio e a ulna também tem a membrana interóssea, assim como ocorre também nos ossos da perna. Em relação aos ligamentos de punho e mão, a nomenclatura deles vai estar sempre relacionada aos ossos que eles estão ligando ali. E de um modo geral, nós temos as articulações radiocárpicas, as carpometacárpicas, as metacarpofalângicas e as interfalângicas. E em relação aos tendões, nós vamos ver na parte de sistema muscular que a parte anterior da mão abriga os flexores, assim como a parte posterior abriga os extensores. A articulação do quadril também é do tipo de artrose, então ela é toda recoberta ali pela cápsula articular e os principais ligamentos são iliofemoral, isquiofemoral e pubofemoral, fazendo referência ali à ligação do fêmur com as três partes do osso do quadril. E ali no forame obturado nós temos a membrana obturadora ou obturatória. E agora na articulação do joelho, fixando ali a patela, nós temos o tendão patelar na parte inferior e na parte superior da patela temos o tendão do músculo quadríceps. E em uma vista profunda anterior, onde eu removi essa patela, a gente consegue ter ali uma visão mais clara dos ligamentos cruzados, que são o cruzado anterior e o cruzado posterior. E ali também nós temos os ligamentos colaterais. Então tem o ligamento colateral fibular, que ele é um ligamento lateral, e o ligamento colateral tibial, que ele é medial. No joelho nós temos também ali duas estruturas denominadas meniscos, que têm como sua principal função auxiliar nessa absorção de impactos. E eles são denominados em menisco medial e menisco lateral. E entre eles nós temos o ligamento transverso do joelho. Então agora nós vamos finalizar com os ligamentos do tornozelo e pé, e eles funcionam da mesma forma que nós vimos no punho e mão, onde as principais nomenclaturas fazem referência aos ossos que eles estão ligando, dando ênfase aos ligamentos tibiofibulares, os ligamentos tarso-metatarso, os metatarsofalangianos e os interfalângicos. E assim nós finalizamos a nossa terceira aula sobre acidentes ósseos e articulações. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu aguardo vocês para a próxima aula.